Fala, família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos repercutir esse videozinho aqui que eu separei para vocês do canal Jogo Aberto. Eu vou deixando os créditos totais ao canal, que a gente busca todos os dias notícias e informações sempre atualizadas do Fogão, pessoal. Serginho é um convidado do programa e ele representa aí, né, pessoal, hoje aí no programa o Botafogo, porque o cara é roxo, o cara é fanático pelo Fogão. E olha só o que aconteceu nesse programa. Fiz o cortezinho, o melhor corte que você vai ver hoje aqui, pessoal. Vou soltar o vídeo para vocês acompanharem, mas antes se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, dá aquela moralzinha naquele like e, se possível, o seu comentário, que é de extrema importância pra gente. Agora, bora acompanhar comigo esse vídeo, pessoal. Botafogo tá entre o Brasil e o mundo. Bom dia! Bebê, estamos recebendo hoje um botafoguense de primeira linha, apaixonado, sofre, mas agora tudo mudou, a realidade é outra. Que bom, que dupla, hein? E aí, Serginho? Dedê, Renata, muito obrigado por estar aqui no Jogo Aberto. Muito bom estar vestindo aqui hoje o manto alvinegro. Guardei lavadinha, limpinha, nem coloquei no fim de semana, que eu falei, eu vou na segunda-feira no Jogo Aberto, vou levar ela passada, cheirosinha, com cheirinho de Libertadores da América e de Campeonato Brasileiro. Olha, veio cheirosinho, arrumadinho, campeão da América, campeão brasileiro e rumo ao campeonato também importante, agora chamado Copa Intercontinental. Antes das comemorações, vamos rever tudo isso e passar a limpo esse momento glorioso. Com chance de ser campeão nas duas competições e graças a Deus a gente foi campeão, então é isso. O brasileiro é muito difícil, 38 rodadas, o Botafogo foi consistente, eu acho que o Botafogo mereceu sim, pelo desempenho, pela luta. A gente tem um grupo muito competitivo, um grupo que não tem vaidade nenhuma, um torcendo pelo outro. Um grito preso na garganta por 29 anos, que enfim pôde ser entoado. Com esse resultado, o Botafogo entra para o grupo seleto de clubes que venceram a Libertadores e o Campeonato Brasileiro na mesma temporada. Apenas o Santos de Pelé em 1962 e 1963 e o Flamengo de 2019 tinham conseguido o tal feito, agora realizado pelo Botafogo de 2024. Esse ano termina com chave de ouro com esse brasileiro, com essa Libertadores, melhor temporada da minha vida, marcando gols, assistência, ajudando a equipe sempre dentro de campo. Estamos fazendo um ótimo trabalho, todos estão de parabéns por tudo que construíram esse ano. Uma loucura, é um sonho. Estar na história de um clube como o Botafogo para sempre é incrível. Duvidaram muito da gente e espero que continue duvidando, né? Que a gente mostra o quanto o futebol é jogado, né? Falado, e esse elenco merece. Um ano certamente especial e branco, assim como a história que passa por Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho e que agora ganha novos personagens para serem eternizados. Clube ainda mais glorioso. E olha que ainda tem um campeonato mundial para disputar pela frente. Não há dúvida, é tempo de Botafogo. Eu e o Dedê, a gente só fica olhando pro Serginho, pensando, campeão da Libertadores e do Brasileiro no mesmo ano. Parecia que lá em 2019, quando o Jorge Jesus conseguiu esse feito, ninguém poderia repetir. E aí vem Arthur Jorge, um time muito bem montado, muito bem treinado e a fim de ganhar. E consegue tudo isso. E agora você comemora, Serginho. Eu acho que o time foi muito comprometido, se comprometeu com o Arthur Jorge. E eu acho que a campanha do ano passado também foi fundamental para o time poder entender que esse ano não podia repetir isso. Apesar de muitos jogadores não serem remanescentes da temporada passada, mas os que ficaram, e a gente conversava aqui um pouquinho nos bastidores, um pouquinho antes de voltar, sobre o Marlon Freitas, e ele é um daqueles caras remanescentes e se tornou a principal peça, né, a principal liderança do Botafogo nessa temporada, que foi uma temporada, digamos assim, irrepreensível do Botafogo. Que agora tem 3 jogos para ter um título que muitos clubes no mundo inteiro sonham em ter, que é o título de campeão mundial. Porque esse negócio de falar campeão intercontinental, estão desvalorizando o título exatamente porque vai ter o Campeonato Mundial de Clubes e essa palavra intercontinental não cabe, porque vai ser a decisão do Campeonato Mundial, né? Só uma questão de nomenclatura Exatamente. mesmo. Agora, Dedê, acompanhamos do início ao fim esse Brasileirão, uma jornada longa, não é? Nossa última
última jornada juntos, inclusive, de Brasileirão. Então, qual é o seu balanço final sobre o Botafogo? Onde que o time realmente se tornou campeão brasileiro? Eu acho que na 36ª rodada, né? A gente pode falar, não pode deixar de citar esse jogo, que para mim foi o grande divisor de águas, porque o Botafogo chega nessa 36ª rodada contra o Palmeiras com a pontuação igual, o Palmeiras jogando em casa, então tudo a favor do Palmeiras. E a gente falava muito da questão mental ao longo desse processo do Botafogo, que vinha lá do ano passado. O Botafogo calou a boca de todo mundo. Mudou o pensamento de todo mundo, porque até essa partida, 36ª rodada, a gente falava da questão mental. Como que o Botafogo vai se comportar jogando no Allianz Parque? E o Palmeiras sempre foi muito forte em jogos decisivos, mentalmente o Palmeiras é muito forte. O Palmeiras não conseguiu vencer o jogo. Aí, a partir daquele momento, ficou muito claro aí o título do Botafogo. E o futebol nem sempre é justiça, né, Serginho? Não. E dessa vez o futebol é competência. O futebol foi justo com o Botafogo. O Botafogo passou o campeonato inteiro praticamente na parte de cima. Acho que foram 23 rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro, então foi justo o Campeonato Brasileiro ficar nas mãos do Botafogo. E tem um detalhe, o Botafogo, como veio de 3 empates naquele jogo com o Palmeiras, estava todo mundo já desacreditando. Empatou com o Cuiabá, empatou com o Criciúma, empatou com o Atlético Mineiro, o Atlético com menos um em campo. Né? E com vitória, quer dizer, então esses empates foram muito, digamos assim, duros para o Botafogo e para o Botafoguense, que já começou a pensar, meu Deus, vai acontecer tudo de novo, e aí vai jogar com o Palmeiras, e foi como o Dedê falou. A decisão do campeonato foi ali. O Palmeiras precisava do empate. Se o Palmeiras empatasse, tinha a vantagem para jogar as partidas finais. E aí? E o próprio Palmeiras também, ele não ganha do Botafogo e nesse último jogo, podendo até rebaixar o Fluminense de repente, ele não consegue fazer a vitória dentro da sua casa. E a gente está mostrando o John Textor, que é talvez a grande figura do ano, fora do elenco, da comissão técnica, porque ele abraçou o Botafogo, ele monta essa SAF, ele deixa melhor ainda o time do que no ano passado, que já era muito bom, e aí vai colher os frutos dos títulos. Eu não tenho dúvida disso e o Botafogo, o futebol, na verdade, é business. O Botafogo é negócio, o futebol é negócio. E para o Textor, foi mais um clube que ele adquiriu na baixa. Quando a gente fala de mercado financeiro, você compra ações na baixa, na alta. Ele pegou o Botafogo na baixa e agora o Botafogo está na alta. Trouxe jogadores que se valorizaram, como o caso do Luiz Henrique Almada, que hoje tem um mercado externo e deve ir embora do Botafogo depois do Mundial muito grande. Então o Textor, ele fez o que o torcedor do Botafogo esperava. E mal comparando, quando o Emil Pinheiro, lá atrás, nos anos 80, 88, 89, pegou o Botafogo, foi a mesma coisa, uma espécie de mecenas. E no caso aqui, lá era mecenas, a gente pode dizer assim, porque era uma coisa amadora. E aqui não, o Botafogo agora está sendo dirigido por um cara extremamente negociante, um cara extremamente empresário, que fez do Botafogo essa máquina de ganhar títulos desse ano. Olha, eu só posso agradecer a presença do Serginho, que ele veio hoje aqui só para mostrar como ele é muito, muito fanático, muito torcedor. E eu acho lindo isso, porque todos nós estamos no futebol porque temos conexões, identidades, porque alguma coisa nos atrai nesse esporte. E você, além de ser um grande narrador, que tem várias plataformas, é um cara que tem um sentimento também, eu admiro isso. A gente não está aqui à toa, todos nós aqui estamos aqui na televisão trabalhando, no rádio, no jornal, por jornalistas esportivos, porque nós tivemos lá na nossa infância o amor pelos nossos clubes. O Botafogo, eu fui torcedor de torcida organizada. Foi isso que me levou à televisão, inclusive. Então eu só tenho a agradecer ao Botafogo, ó, beijar o escudo, até porque não é sempre que o Botafogo ganha. Então a gente tem que surfar essa onda toda. Comemora. Aproveitar esse momento do Botafogo. É tempo de Botafogo. Então, vamos nessa. Parabéns. É isso aí. Parabéns. Que legal. Parabéns, muito merecido. Sérgio Maurício representando aqui no Jogo Aberto a torcida botafoguense. Dedê, você representa aqui também a torcida palmeirense que ficou triste com o segundo lugar. Gente, vai pra Libertadores, dá dinheiro, tem seus méritos, mas o Palmeiras realmente esse ano acabou ficando sem a conquista e ainda perdeu pro Fluminense, que permanece na Série A. É culpa do Botafogo aí, tá vendo? Tá vendo, Serginho? Contando um pouco mais dessa história e trazendo, claro, os personagens também desse título botafoguense, que já foi, então, pro Catar, é isso? Para participar do Mundial, né? Os jogadores já viajando nessa segunda-feira para a disputa quarta-feira, se não me engano. É o primeiro jogo contra o Pachuca. Você não se engana nunca. E são 3 jogos agora, né? Para ser campeão. Eram 2 jogos, semifinal e final, e agora o time brasileiro, enfim, né, entra numa fase anterior. Então é um pouquinho mais difícil. Mas acho que é mais justo, né? Porque cá entre nós, os times brasileiros estavam ficando muito antes no caminho, né? Agora... E o europeu direto na final. Não foi um caso ou 2, né? Sim.
Vamos lá para o Rio de Janeiro com o Cícero Melo, porque ele chega também com mais informações do Botafogo campeão, repercutindo a festa do torcedor botafoguense nessa manhã lá no Rio. Tudo bom, Cícero? Bom dia, seja bem-vindo ao Sport Center. Obrigado, bom dia para você também, Matheus. Aos companheiros Mário Marra, Jailson Vilas Boas e ao fã de esporte, especialmente ao torcedor alvinegro. A cidade continua vestida nas cores preto e branco, o torcedor do Botafogo não para de comemorar. É a segunda-feira mais feliz do ano, talvez de toda a existência dos torcedores alvinegros. 2 títulos, né, em uma semana, título inédito da Libertadores da América. Agora, depois de 29 anos, o último título brasileiro tinha sido em 1995, uma final contra o Santos no Pacaembu, 1-1, gol do título de Túlio Maravilha. Uma campanha excepcional do Botafogo, terminou o campeonato 6 pontos à frente do vice-campeão, o Palmeiras. Botafogo com 79 pontos, Palmeiras com 73. Campanha do Botafogo espetacular, 38 jogos, 23 vitórias, 10 empates e apenas 5 derrotas. Marcou 59 gols, terceiro melhor ataque do campeonato, sofreu 29, a melhor defesa do campeonato, saldo de 30 gols. Agora, pensamento, o alvo é a Copa Intercontinental de Clubes, o antigo Mundial de Clubes, né? O time viajou ontem, depois de toda a comemoração, para Doha, no Catar, uma longa viagem aí de 14, 15 horas de duração, e olha que luxo, foi num avião fretado pelo John Textor, do time campeoníssimo do futebol americano, a NFL, que é o New England Patriots, né, que ganhou 6 vezes o título de futebol americano. Por quê? Porque o avião é espaçoso, jogadores de futebol americano são grandes, são fortes, então cada jogador vai ficar com 3 assentos nesses 2 aviões fretados pelo John Textor. A estreia do Botafogo, como vocês disseram aí, vai ser em Doha, no Catar, na próxima quarta-feira, 14 horas, horário de Brasília, contra o Pachuca do México. Se passar, então na semifinal o Botafogo vai pegar o Al Ahly do Egito, que já está classificado, venceu por 3-0 o seu primeiro jogo contra o Al Ain. E aí, sonho agora de consumo de todo botafoguense, é uma final contra o Real Madrid da Espanha, jogo marcado para o dia 18 de dezembro, uma quarta-feira, se o Botafogo passar pelos 2 jogos anteriores. Será que a torcida do Botafogo, até para gozar o grande adversário, o Flamengo, vai cantar Real Madrid? Pode esperar, a sua hora vai chegar? Voltamos aos estúdios. Eu tô fora dessa, hein? Eu tô fora, eu não vou cantar discussão. Costuma viralizar. Isso aí dá um azar, cara, isso aí dá um azar. Valeu, Cícero, obrigado. Boa sequência aí de cobertura, repercutindo aí a festa também. Cícero volta ao longo da nossa programação. Mário Marra, que conhece muito bem, né, esses aviões, né, executivos, com espaço. Eu já vi muitos pela internet. Alguém quer cantar o Real Madrid? Pode esperar? Não? Então vamos pro intervalo, então, porque tem muito mais ainda no Sport Center nessa segunda-feira. É coroar o melhor, como a gente estava falando, né? Coroar o melhor time do Brasil. Nessa temporada foi o time que mais jogou bola. Ontem até o Zupac trouxe uma comparação interessante de as valências positivas desse time do Botafogo, que são basicamente todas, né? Fisicamente muito forte, muito veloz, transição rápida, tanto para atacar quanto para defender. Tecnicamente, enfim, jogadores que têm a possibilidade de decidir o jogo. E o ponto principal é o Arthur Jorge. Quando a equipe dele fica... A equipe adversária, quando consegue marcar esse time do Botafogo, ele tem variáveis táticas, ele não fica preso só numa forma de fazer esse time jogar. Ele consegue mudar algumas peças, coisas que a gente já tinha falado aqui até, de trazer o Gregory para fazer terceiro zagueiro, avançar laterais, mudar o Savarino de posição, coisa que ele já fez em diversas ocasiões. O próprio Luiz Henrique, às vezes um pouco mais por dentro. O Almada, que desce, enfim. Dá para falar individualmente de cada jogador desse time do Botafogo, de forma positiva. Mas ontem, jogo de ontem, a história do Gregory é espetacular. Porque o Gregory é expulso lá na final da Libertadores. Não só expulso, né? No primeiro minuto enfim, do jogo. E o time consegue conquistar o título da mesma forma e ele vai, aproveita ali um mole que o Jandrei deu, rouba a bola e faz o gol ali para, enfim, sacramentar o título, até porque o empate já era positivo pro Botafogo, mas aí ele sacramenta com vitória o título dentro de casa. Então, o gol de ontem pro Gregory é espetacular. O enredo em si, né, Marcos? Sim. É absurdo. E assim,
O São Paulo, acho que o São Paulo tem mérito também, né? Pensando em ontem, da dificuldade em algum momento no jogo que impôs ao Botafogo. O Botafogo jogou no campo de ataque, Jandrei, que é um goleiro que entra pouco, que entra pouco, mas trabalhou muito. Mas acho que vale destacar muito e ir nessa linha, né? Pensa bem, o Campeonato Brasileiro é muito difícil. São 38 rodadas, com distâncias muito grandes, com rivalidades internas, com outras competições paralelas. E você termina o campeonato, você vai dar uma olhada lá em o que aconteceu no ano. Cara, o Botafogo teve 5 derrotas. 5 derrotas. Isso é muito pouco. Eu sei que outros campeonatos, outros times... Só que é o seguinte, o Botafogo foi campeão da Libertadores paralelo a isso. Era muito normal, não, vamos descansar aí 10 jogadores, vamos colocar outros. Primeiro, o Botafogo não descansou 10 jogadores. O Botafogo soube utilizar e soube jogar com o que o calendário, com as dificuldades que o calendário oferecia. Ainda assim, o Botafogo termina o ano levantando do Taças e tendo 5 derrotas no campeonato dificílimo como é o brasileiro. É dificílimo. Pensa, o Atlético Goianiense que caiu, ele ganhou alguns jogos que você pensa assim, não é possível, ele fez isso. O Cuiabá fez isso. Inclusive o Cuiabá tirou ponto recentemente do Botafogo. O campeonato é muito difícil, o Botafogo teve 5 derrotas. E o desempenho do Botafogo contra os primeiros colocados também foi um desempenho ótimo, né? E assim, olhando para a final do campeonato, para a decisão, foi no Allianz e conseguiu vencer o jogo mais importante, talvez, do ano no Campeonato Brasileiro. Então, olhando para as decisões, para os jogos importantes, também foi um time que, apesar de alguns tropeços, por exemplo... Empates recentes, né? Acho que um time que conseguiu também dentro do campeonato, principalmente na reta final, vencer jogos importantes e que fariam e fizeram a diferença também para o título. Foi a diferença do Palmeiras. Exatamente. A gente mostrou a tela, foi a diferença. O Palmeiras não conseguiu conquistar pontos contra os adversários diretos, G5, G6, e o Botafogo não. A gente falou aqui antes, eram as 4 finais, não foi, Marra? Foi o Palmeiras, na terça fora, Atlético Mineiro, a final da Libertadores, depois o Inter fora, e agora o São Paulo. O Botafogo ganhou todas. O Botafogo ganhou os 4 jogos. Naquela parte lá do Palmeiras, você vai fora de casa e consegue enfiar 3, foram 3. Ganha a Libertadores com um jogador a menos desde os 30 segundos. Fazendo 3 também. Fazendo 3 também. Você ganha o Internacional num jogo que o Inter foi melhor, criou oportunidades, mas aí você também vê a solidez defensiva da equipe. O Botafogo conseguiu se comportar ali, o John fez uma partida. Foi o John não, foi o Gatito, né? Foi o jogo que o Gatito fechou o gol. O Gatito agarrou muito e agora no São Paulo, que na teoria... Até pelo fato de ter toda a rivalidade, enfim. E o contexto dessa vitória do Inter também, Sim. né? De um Inter que chegava muito bem, de um Botafogo também pressionado, assim como o Palmeiras, claro, porque os times estavam brigando ali, né? Mas já estava... Para mim, o jogo que o Botafogo entrou mais pressionado que o Botafogo entrou era o Palmeiras. Era o Palmeiras. Até pelos empates dentro de casa, que tinham acontecido com equipes menores. E ali era... 3 empates seguidos. 3 empates. Não seguidos, né? Mas foi o jogo contra o Criciúma no Maracanã, que o Botafogo criou e não fez. Atlético Mineiro, fora. Fora de casa. E o Cuiabá, dentro. Mas, de qualquer forma, foram as 4 finais. Aquele jogo contra o Palmeiras era decisivo para mim. E aí Até porque colocaria o Palmeiras exatamente. À frente. À frente. Exato. Era o jogo decisivo, o Botafogo foi lá, aqui, né, no caso, aqui no Allianz Parque, passou o carro e depois aí esquece. Aí o enredo foi só de subida. Vamos acionar a Roberta Barroso, porque ela esteve ontem no Newton Santos acompanhando toda a festa do Botafogo depois do título e conta a história do jogo e, claro, da festa do torcedor botafoguense depois de mais um título, 3º da história do clube. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, titular na reta final, Adrielso celebra ali retorno triunfante do Botafogo. Pessoal, o zagueiro Adrielso foi uma das figuras de ascensão ali e queda do Botafogo em 2023. Chegou à seleção brasileira e ficou marcado pela expulsão na virada sofrida para o Palmeiras por 4-3. No estádio Newton Santos em novembro do ano passado, pelo retorno ali do Brasileirão. Em 2024 ali, porém ele não desperdiçou a chance de dar a volta por cima, emprestado até o fim do ano pela Lyon.
da França, assumiu ali a titularidade com a lesão de Bastos na reta final dessa temporada e seguiu ali milimetricamente ali as palavras do ídolo Gonçalves. Neste ano, no Allianz Parque contra o Verdão, marcou de cabeça e um dos gols simbólicos da vitória por 3-1. Campeão brasileiro no domingo e da Libertadores semana passada. O ministro da Defesa também falou sobre as sensações ali com a montanha-russa na sua vida. A conversa era que tínhamos duas missões: ser campeão da Libertadores principal e o Campeonato Brasileiro em seguida. Só eu, Deus e minha família sabe o que passei. Estava no Lyon. Não foi fácil. Estava com sentimentos ali no coração de que faltava alguma coisa. Não entendíamos o porquê da volta, mas já estava escrito por Deus que era para acontecer isso. A missão está cumprida, estabeleceu o xerife. Adrielso revelou também que no Botafogo está em casa, afinal convive ali diariamente com sua segunda família. O Botafogo representa muita coisa. Depois de voltar do Emirados Árabes, eles me acolheram super bem, desde que o pessoal que arruma ali o gramado até o mister. Fiz amizade com todos. Merecemos ali muito com isso. Entramos para a história. Celebrou o xerife ali do Botafogo. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus. Tenha uma excelente semana, excelente segunda-feira que vem pela frente aí, né, pessoal? Cada dia é uma batalha e cada dia a gente tem que vencer, né? Assim como o Botafogo, você também faz. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal.